Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, graças te damos por toda a bondade que o Senhor tem nos dado, por todos os feitos das tuas mãos para conosco, mas mais ainda, Senhor, nós te agradecemos por nos tornarmos filhos novamente, pelo poder da redenção. O Senhor nos redimiu. Pedimos, Senhor, que guarde a nossa mente, guarde toda a nossa casa, guarde, Senhor, os nossos bens. Guarde-nos, Senhor, de todas as obras infernais que intentam contra nós. Nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir sempre, debaixo das tuas poderosas mãos, e nos fazer avançar, Senhor, todos os dias. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós, que a bondade do Senhor esteja, Senhor, nos conduzindo, que a tua bondade esteja nos dando, Senhor, graça para avançar. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a unção do teu Espírito Santo para nos fazer mover cada dia. Guarda cada casa desse que está conectado, Senhor, aqueles que ouvirão essa palavra. Pedimos, Senhor, guarda essas casas e que o Senhor possa abençoá-las por todos os lados. Que nada, Senhor, seja é, danificado nos teus filhos, mas eles sempre sejam livres de todas as influências infernais, para que eles se apresentem, Senhor, preparados diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Estamos falando acerca da característica do espírito de Beelzebul. Então, Beelzebul, como já falamos, né, o seu nome, o significado. E agora vamos um pouquinho mais adiante dentro disso. Quando nós colocamos essa característica, se você vai ver que Beelzebul, ele é aquele que governa todas as áreas religiosas. Lembrando do nome, voltamos aqui para o nome, né? Beelzebul, ele está ligado ao senhor da casa, a alguém que tem posse de uma casa, aquele que é o marido. Baal também em hebraico é marido, é um esposo. Então ele também pode se tornar o marido da casa. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Pode abrir aí, não vai sair nenhum bicho daí. A gente fala de Apocalipse, parece que vai ser uns 3 bichos, né? Deus. Apocalipse capítulo 2. Veja só. Encontraram? A primeira igreja que Jesus emite uma carta, a primeira igreja que Jesus deixa uma carta, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ou a palavra Éfeso, ela vem de permitida. Ou seja, uma igreja permitida, uma igreja que se permite. E aí a gente vai ver o que eles estão se permitindo, né? Então veja, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então veja só, a Apocalipse ele sempre vem trazendo algumas características. Primeiro, Jesus se apresenta, e a apresentação de Jesus nas cartas, né, nas 7 cartas à igreja, ele se apresenta, e nessa apresentação ele já se coloca como a solução do problema. Se você pegar o problema, você vai ver que a apresentação de Jesus é a solução desse problema. Então ele começa colocando, qual que é a apresentação? Eu conservo na mão direita as 7 estrelas e ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, os 7 candeeiros de ouro
capítulo 2. Os 7 candeeiros de ouro, ele fala dos 7 espíritos. Então ele estava dizendo, olha, eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Se vocês se separarem de mim, vocês se separam do espírito. Eu tenho a chave e eu ando no meio. E aí você vai ver que essa é uma da segunda questão ele se apresenta e a apresentação é a solução do problema, ele aponta o problema, ele aponta uma qualidade e ele fala daquilo que acontece se nada mudar e aquilo que acontece se mudar. Então Jesus ele vai dando essa mesma característica em todas as cartas. Você pode perceber que vem o mesmo padrão. Jesus se apresenta e essa apresentação é a solução do problema. Ele vai falar da- das coisas boas dessa igreja, das coisas más dessa igreja. Se nada mudar, o que vai acontecer e se algum o que mudar, o que vai acontecer. Então, depois ele diz assim, é, quer ver? No verso 5, lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Olha o que ele diz, se não, eu venho a ti e removerei do seu lugar o candeeiro. O que é removerei do teu lugar o candeeiro? Meu irmão, se você não mudar, se você não se arrepender, eu vou tirar o espírito da igreja. Ou seja, eu tiro o candeeiro. O candeeiro é o sinal do Espírito Santo. Então aqui veja o proceder de vocês. Mas qual era o proceder? Olha o proceder bom dessa igreja. Eu tenho e eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor. Eu conheço a tua perseverança. Eu conheço que vocês não suportam homens maus. Vocês põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Há uma grande discussão ainda se o apostólico é para hoje ou não, se o apostólico é isso ou não. Para mim, isso daqui é uma prova inefutável, né? É, que o apostólico não era só os 12. Porque se o apostólico era só os 12 apóstolos que Jesus tinha deixado, só eles eram os apóstolos, e não tinha mais nenhum apóstolo, para que então ter que discernir quem é falso e quem é verdadeiro? Entende? Era só discernir. Você era um dos que estava com Jesus? Não, então você é falso. Então não tinha, mas não. Então entenda que existiu, depois dali, muitos outros apóstolos que se levantaram. E aí, então, eles colocavam à prova aqueles que eram os apóstolos e aqueles que eram os supóstolos, né? Então, tinha os apóstolos, as apóstolas, porque se você for ver há uma menção de Juna, né, que era uma apóstola, e ainda com muito moral entre os apóstolos. Deixa eu pegar aqui. É Júnia, né? Vou pegar a referência aqui. Em Romanos 16. Saudai a Adrônico e Júnia. Mais uma vez, eu sempre costumo dizer isso, irmãos. Lendo algumas cartas, né? Você consegue aí encontrar bons nomes para os filhos. Então, mais 2 aí que eu deixo gravado. Andrônico, né? Imagina. Andrônico Washington de Souza. Pronto. Andrônico e Júnia. E você vai ver que ele diz assim, ó, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Ou seja, uns vão dizer notável entre os apóstolos, é aquela pessoa que era conhecida entre os apóstolos da época. Eu prefiro crer que eram
notável entre os apóstolos, ou seja, eram apóstolos notáveis, entendeu? Então a gente vai ter os apóstolos, nós vamos ter as apóstolas, nós vamos ter os supóstolos e nós vamos ter as apostilas, né? Então, eles estavam colocando aqui todas essas características em prova. Então, veja só, ele estava dizendo: vocês colocam em prova e vocês discernem os homens bons dos homens maus. Gente, essa é uma igreja fenomenal. É uma igreja top, top, top. Você entendeu? Se você vai colocar aqui é, pessoa que elas têm uma igreja que tem obra, uma igreja que tem labor, uma igreja que tem perseverança, uma igreja que não suporta os homens maus, uma igreja que discerne os verdadeiros ministros e os falsos ministros, é, consegue suportar prova por causa do nome de Jesus. Não é uma igreja que esmoreceu. Gente, que igreja maravilhosa é essa, né? Uma igreja fantástica, ou seja, uma igreja muito boa. Porém, tinha uma coisinha só. Essa é a primeira igreja. Uma coisinha que estava ruim nessa igreja. Uma coisinha. E essa coisinha no verso 4. Porém, perdão, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E por isso Jesus diz: olha, porque você abandonou o primeiro amor, eu te dou um conselho. Volta, se arrepende aonde você caiu, senão eu vou tirar o espírito de vocês. Então veja só, queridos, parece algo muito bobo, né? Vocês abandonaram o primeiro amor, é algo assim, não tão pecaminoso. E depois ele vai ainda colocar no verso 6, olha, eu tenho contudo ao teu favor que vocês odeiam os nicolaítas, os quais eu também odeio. Já falamos isso diversas vezes, os nicolaítas eram uma linha de pensamento, eram seguidores de Nicolau, um dos 7 diáconos que fazia parte da igreja. Lembra quando o apóstolo Pedro diz: olha, eu não posso parar o ministério para servir a mesa, escolhe 7 homens cheios do Espírito, que vão conduzir e tal. E aí você vai ver que entre eles tem Nicolau. Então os nicolaítas eram desses daí, é, era, era, é, eram os pervertidos. Há uma linha, né, de raciocínio que diz que os nicolaítas, na verdade, eram seguidores de Nicolau, e Nicolau, ele foi um pervertido na época. Na verdade, ele era um santarrão e ele queria manter, sabe, aquela santidade exterior a ponto de não poder tocar, ele não tocava nem na própria mulher dele, porque a sexualidade entre o casal era impura, então ele era muito santo, mas ele viu que ele não conseguia, então ele entrou por outro polo, né? Ele se tornou um pervertido, então ele fazia troca de casal, né? As pessoas pegavam a esposa dele, ele pegava a esposa dos outros, e isso daí se tornou na igreja meio que uma prática, né? Uma prática pervertida dentro da igreja. E aí Jesus diz: olha, vocês odeiam essas pessoas, essa cultura, eu também odeio. Hoje nós podemos chamar do nada a ver. Quem já viu isso? Não, tem nada a ver, não. Ah, tem nada a ver. Se o irmão é santo, a irmã é santa, meu irmão, é santidade pura, né? Eu já ouvi isso aí. Você não precisa ser casado, é só ser santo. Se você é irmão, é irmã, pronto, tá tudo em família, tá tudo certo. Então, esse é o famoso nada a ver. Pois bem, voltando aqui no verso 4, a palavra que abandonaste é uma palavra que ele vem, é a palavra APM, que ele tem um sentido de divórcio ou colocar para outro lugar, enviar para outro lugar. Eu tenho contra você que você. Jesus estava dizendo isso, vamos traduzindo aqui, né? Eu tenho contra você que você está me enviando para outro lugar. Você está me mandando embora. Jesus, como esposo, ele estava dizendo isso. Vocês estão dando carta de divórcio para mim.
é o que eu tenho contra você. Então veja só, na primeira igreja havia havia um distanciamento de Jesus, mas não da igreja. Nós estamos falando de Beelzebul e hoje eu vou para essa característica de Beelzebul. Veja só, queridos, qual é a maior característica de Beelzebul? É fazer você ser apaixonado pela igreja, mas divorciado de Jesus. Então, uma das características maiores da igreja, de Beelzebul, é tomar o lugar do marido. Ele seria bem um Ricardão espiritual. Ou seja, ele vem para divorciar a noiva do noivo e assumir o lugar dele. Essa é um dos os maiores sentidos de Beelzebul. Ele quer casar com a igreja. Por isso que eu digo, Beelzebul, quando a pessoa está na influência de Beelzebul, ela não tem interesse de sair da igreja. Pelo contrário, ele tem a vontade de estar na igreja. Ele tem vontade de estar sendo sempre ativo na igreja. Porém, ele já não tem mais relacionamento com Jesus. Ele já está linkado num outro marido ou em um outro senhor. O ponto aqui, veja só, se nós formos conduzindo a, a, as 7 igrejas aqui, você vai ver que a primeira já estava dando carta de divórcio. Agora vai lá no capítulo 3, verso 14, que é a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és mordo, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, veja só, na primeira igreja, eles estavam dando uma carta de divórcio para Jesus. Na última igreja, Jesus já nem estava dentro. Jesus estava lá fora, batendo para entrar. Agora, quem estava dentro da igreja? Se Jesus não estava mais do lado de dentro, Jesus estava batendo para entrar, irmãos, muitas vezes é usado esse versículo para o evangelismo, né? Jesus está à porta, batendo, querendo entrar. Meu irmão, não. Veja só, não estava. Ele não estava batendo na porta do ímpio, ele estava batendo na porta da igreja. Então, se Jesus não estava do lado de dentro, estava do lado de fora, quem estava do lado de dentro? E por que a igreja não percebeu? Veja de novo. Olha o que a igreja diz. Não, eu sou abastardo. Eu sou rico. Não há falta de nada. É isso que ele diz. Estou rico, abastardo e não preciso de coisa alguma. Mas Jesus estava dizendo: não, peraí, deixa eu te mostrar como vocês estão. Vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Vocês estão tendo uma visão errada de vocês mesmos. Quem que está mostrando isso para vocês? E aí vem a questão, irmão, quem que estava mostrando isso para eles? Quem que estava mostrando que essa falsa imagem? Beelzebul. Né? Nesse caso aqui, Lúcio, não. Nesse espírito, lembra que nós estamos falando de diversos espíritos. O espírito de Beelzebul, não.
O espírito de Beelzebul não é tirar as pessoas da igreja, mas é fazer com que as pessoas estejam na igreja, porém distante de Jesus. Porque uma pessoa na igreja, distante de Jesus, é muito mais difícil do que convencer essa pessoa do que uma pessoa fora da igreja. Porque a pessoa é o religioso, é o famoso religioso. Sabe aquela pessoa religiosa que faz tudo? Irmãos, isso daqui dentro, vou colocar aqui dentro do culto romano. É a pessoa vai lá, paga as penitências, faz as rezas e tudo. É uma pessoa assídua, é aquela pessoa, mas não tem nenhuma mudança. Você entendeu? Não tem nenhuma mudança interior. Todas as coisas dela são exteriores. Então, isso sim, seria uma obra de engano, porém, essa de Beelzebul é uma obra de engano muito mais elaborada. Porque a pessoa agora está casada, ou seja, há um casamento, ele está com um marido. É diferente de uma situação que ele não está, ele está com um senhor. E esse senhor domina essa pessoa. Esse senhor, ele tem um governo. E, na verdade, Beelzebul, ele é o príncipe da religião. Tudo que envolve religião, Beelzebul está no meio. Porque ele mantém as pessoas em uma espiritualidade longe de Deus. Mas é uma pessoa espiritual. É uma pessoa que traz o exterior, mas não tem o interior. É aquilo que o apóstolo, perdão, é aquilo que Jesus chama de sepulcros caiados. São bonitos por fora, têm a aparência de espiritual, mas por dentro é cheio de morte, por dentro é cheio de sepultura. Então a obra de Beelzebul, ela precisa, ou perdão, a obra de Beelzebul sempre será manifestada nos mortos. Então essa é a palavra-chave. Beelzebul sempre atuará nos mortos, não nos vivos. Entendeu? Lembre-se, para que a pessoa manifeste Beelzebul, ela precisa estar morta. E Beelzebul dará a falsa sensação de vida. Parece que ela está em Deus, mas ela não está. Ela está morta. Ponto. Como eu sei que uma pessoa está morta? Como eu sei que essa pessoa morreu ou está nesse estado? É que nada novo acontece. E aí agora vem um ponto que nós trabalhamos. E esse é o ponto que para mim é o ponto mais chave do negócio. Exatamente, uma carne morta da mosca. Entendeu? É exatamente isso. Vamos só para um. Eu já entro nisso que eu quero falar aqui, que para mim é o ponto-chave, mas eu só quero aqui deixar uma outra questão do capítulo 2 da igreja de Éfeso. A questão aqui é o que a gente sempre brinca, né? Uma expressão que o apóstolo José diz, é o crente gato. O que eu ia falar do crente gato? O que é um crente gato? O crente gato, ele é aquele que ama a casa, mas não se importa com o dono da casa. Quem tem gato sabe. Gato, ele ama a casa. Se ele ficar muito tempo dentro de uma casa e a pessoa muda da casa, ele volta para casa. Né? Então o gato ele é muito tranquilo. Se ele está dormindo, você passa, o único que ele vai fazer é um meau, né? E de boa. É diferente de um cachorro. E é até interessante que a palavra cachorro no hebraico é Caleb. Por quê? Caleb, ele vem de aquele que está próximo do coração. Então, um cachorro, ele vem, ele vem dessa expressão, o que se aproxima do coração, o que anda perto, né, do coração. Esse é o significado da palavra Caleb. E ela vem com esse sentido de aquele que é próximo, né? Por isso que fala, o cachorro é o amigo do homem. Irmão, o cara chegou, tá chovendo, o cachorro vai lá receber na chuva, ele vem, ou seja, é amigo, né? Agora o gato, meu irmão, quero ver ele molhar a pata, né? Para poder ir lá te receber. Tem os que são diferentes, né? Mas na sua grande maioria, não, não.
Eu deixo aqui na minha casinha, no meu conforto, de boa, né? Você chegou, beleza, se você botou ração, tá ótimo, né? E o que que nós vemos isso daqui? Existe o crente gato. Ele ama a igreja, ele ama as coisas da igreja, mas não tem mais intimidade com o dono da igreja. Uma expressão que também o apóstolo José usa muito é, é, a, é igual a expressão do casado, que é casado, mas já dorme em camas diferentes. Ou seja, é casado. Ele é casado, ele tá ali na casa, né? Mas eles não têm mais intimidade. Cada um já tem sua cama, cada um já tem seu quarto, né? Eles não comungam mais de intimidade. É assim que muitos cristãos já estão vivendo. Estão fazendo a obra, têm a obra, estão na obra, porém não tem mais intimidade com o dono da obra. Você entendeu? Não tem mais intimidade com Jesus. Então, uma das expressões é isso daqui. Agora, voltando para aquilo que eu estava falando, que eu digo que é a chave da atuação de Beelzebub, e é a morte, e aquilo que, o como vencer Beelzebub. Sabe, isso que nós estamos fazendo, deixa eu só ver as perguntas aqui. É, Pastor Helder, ele não seria só como um comodismo, porque, por exemplo, um comodismo espiritual poderia também ser Piton. Piton, ele traz esse comodismo essa mornidão. Nós vamos falar agora. Esse também seria Piton. Tirar a alegria da salvação pode ser Piton, que ele sufoca a pessoa. Você entendeu? O religioso ele tem prazer de dizer que ele é religioso, né? Ele é espiritual. Então ele não tem muito assim, na cabeça dele ele tem prazer de fazer tudo isso. Então é muito mais do que uma insatisfação, muito mais do que estar morto desanimado. Não, essa não vem a expressão de estar morto desanimado. A expressão aqui é de estar morto estagnado. Mas para ele está avançando. Para ele é um ótimo cristão, vai na igreja, ama Jesus, né? Jesus está com ele, aquela coisa toda. É a visão de Apocalipse. Eu estou abastado, estou rico, estou cheio de glória, Jesus está comigo e aquela coisa toda, né? É aquilo que nós estamos vendo hoje, né? A pessoa com várias ideias contra a Bíblia, mas Jesus está comigo, Jesus é meu amigo, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a obra, mas está fazendo tudo que Jesus não pediu. Você entendeu? Sim, ama, dizem que ama Jesus. Vamos para o movimento contemporâneo. Os irmãos, não posso, né, falar aqui, mas vamos colocar aqui o movimento contemporâneo, das igrejas contemporâneas, igreja de todos, né? Estamos aqui. Amo Jesus, Jesus já está falando comigo, tá? Mas peraí, se você está fazendo tudo o que Jesus está falando para não fazer, como que Jesus está aí? Mas amam Jesus, entendeu? Volto para aquela coisa do casal que está dormindo em cama separada. Mas por que você não separa? Não, porque a gente é um casal. Mas vocês têm intimidade? Não, faz 200 anos. Então, peraí, como assim que você ama? Mas você ama, mas não quer estar perto? Você ama, mas não quer ter intimidade? Como assim? Que amor é esse? Você entendeu? Então, é exatamente esse ponto que é a questão de Jesus. Mas agora vamos para um ponto bem, para mim, bem nítido, daqueles que estão mortos. Quando a gente começou essa questão de tempos e estações, de ciclos, isso daqui, para mim, não é um movimento de um movimento novo ou um movimento que te faz andar no profético. Não. Para mim, esse é um movimento que me tira das mãos de Beelzebub. E eu te explico por quê. Quando a gente começou, né, e desde 2014, eu tenho ensinado algumas coisas, é, a minha intenção é fazer com que as pessoas consigam sair do ciclo do velho e entrar no ciclo novo. O que me tira da mão de Beelzebub e aquilo que me faz sair da mão de Beelzebub é nunca estar estagnado em um
em uma metodologia ou dentro de aquilo que eu entendo que é servir Jesus, mas é de fato servir Jesus como ele quer que sirva. E se Jesus é relacionamento, se Jesus é pessoal, Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, Jesus é pessoal, não tem como eu prever a ação de uma pessoa e determinar que eu vou agir com essa pessoa todos os dias do mesmo jeito. Então, na verdade, é convivência. Eu preciso conviver. E diante da convivência, eu vou tendo respostas e direções. Então, eu não tenho uma direção única. Eu não sei o que fazer para Jesus a vida inteira. Eu preciso, assim, a gente tem a ideia de como viver em Jesus, que é a palavra dele, mas fazer o que ele quer, eu preciso ter essa comunhão diária. É como um casamento. Manter o meu casamento é o quê? Integridade, honestidade, lealdade, fidelidade. Isso eu vou manter meu casamento. Mas eu sei o que a minha esposa quer, mesmo convivendo com ela já há 20 anos? Não. Todos os dias a gente acorda e vai ter uma direção, vai ter uma coisa nova que vai aparecer ali. Então, esse é o relacionamento. Então, quando nós falamos de tempos e estações, por que que, por exemplo, nós começamos aqui agora? Vamos fazer jejum, vira uma regra? Entenda, todas as vezes que os irmãos pensam, agora vamos para esse lugar. Não, agora a gente vai para outro lugar. Por quê? Porque a minha intenção, e conforme eu fui aprender, irmãos, nós não podemos ser previsíveis e não podemos prever. E não podemos andar, mesmo que a gente fale que é algo novo, dentro de uma metodologia. Ó, nós vamos fazer assim. Às vezes as pessoas falam assim, agora nós vamos. Não, agora não vamos fazer jejum, não, agora nós vamos comer. Né? Por quê? Porque eu não posso acostumar. Se eu acostumo fazer algo, já vira um método. E toda metodologia já me tirou de ouvir. Eu não preciso ouvir. Eu já tenho a metodologia. Eu já tenho a receita do bolo. Então eu faço assim a vida inteira, pronto. Então eu não preciso mais conviver com Jesus. Eu já sei. Então eu vou para a igreja, canto 3 corinhos, dou oferta, ouço a palavra, pronto, servi Jesus. Você entende? Então isso é a religião. O que é a religião? É aquilo que eu faço a vida inteira sem precisar ter responsabilidade e sem precisar ter intimidade com o dono ou com o marido da casa, que é Jesus. Então eu sirvo Jesus, mas eu já não tenho mais comunhão com ele, eu já não escuto mais ele. Então, quando nós andamos no ciclo, nós entendemos claramente isso. Veja, primavera é o tempo de ir para a guerra, verão é o tempo de ajuntar, outono, o tempo de descansar, e inverno, o tempo de santificar. Dentro disso, pelos ciclos de árvores, você vai ver o seguinte: exemplo, você vai lá no pé de manga. Todo ano vai ter manga? É para ter manga, vai ter manga. Mas é a mesma manga do ano passado? Não. Pode ter o mesmo cheiro, pode ter a mesma aparência, pode até ter o mesmo gosto, que é impossível ter sempre o mesmo gosto. Vai depender muito do solo, mas vamos colocar. Tem o mesmo cheiro, mesma aparência, mesmo gosto. Mas é a mesma manga? Não, não é a mesma manga. Aquela velha manga já saiu e a nova manga já veio. Então, quando nós olhamos para as árvores, ela precisa fazer toda essa limpeza de roupagem. Então, ela floresce, ela dá fruto, ela perde as folhas e ela se nutre. Na primavera, ela floresce de novo, novas folhas para poder dar novos frutos, para poder depois fazer o mesmo ciclo. Então, essa é a vida de um cristão. Veja só, o que eu entendo? Chegamos na última estação do ano, que é inverno, no hemisfério norte. A última estação. O que eu preciso aprender nessa estação? A buscar os novos projetos de Deus. Eu vou repetir o que eu fiz o ano passado? Não, não vou repetir.
Pode até mesmo ser semelhante, mas são coisas novas. Dois, as vitórias que eu tive, as conquistas que eu tive, vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer que nem os 24 anciões. Pegue a coroa, coloque nos pés do Senhor Jesus, porque agora eu preciso conquistar novas vitórias. Porque senão eu entro a andar na unção antiga. Uma das coisas que as pessoas sempre falam, apóstolo, rapaz, você vai falar do mesmo tema, mas você nunca vai falar do mesmo jeito, né? Então, por isso que eu não gosto muito de fazer apostila. Porque eu falei, irmão, se eu vou ministrar isso aqui de novo, eu já vou falar a essência vai ser a mesma. Mas a gente vai ter outras coisas para falar. Por quê? Porque eu entendo de que cada ano que passa, eu preciso ter um novo entendimento acerca disso, ou acrescentar coisas novas nisso. Quando eu acrescento coisas novas, é porque eu estou vivo. Mas quando eu tenho algo que é igual a vida inteira, é porque eu morri. Já não acrescenta mais nada. Então, por isso que eu não gosto de fechar um assunto, porque o ano que vem eu posso falar até mesmo desse assunto, mas eu vou ter experiências novas, experiências que eu vivi, coisas que eu já passei. Até alguns irmãos já falaram, parece que você dá indireta, né? Não, não é indireta, irmãos. Eu vou falar de coisas que eu estou vivendo. Por exemplo, se eu estou vivendo uma estação na minha vida, eu estou entendendo, eu vou falar sobre isso. Não é falar da pessoa, mas é falar da situação. Irmãos, ó, eu estou entendendo. Quando fala de o espírito de Absalão, nós vivemos uma situação. Então, entendi isso daqui, ó, ele faz assim, desse modo. Por quê? Porque eu estou vivendo a situação. O espírito disso, irmãos, olha isso daqui, ó. Isso daqui é assim, é assado, é assim, é desse jeito. Então, veja só, quando nós vamos ministrando, quando você está vivo, você vai falar de uma situação, mesmo que você fale de uma situação 1 milhão de vezes, você nunca vai falar sempre do mesmo jeito. Então, nós não vamos apostilar uma coisa. E se você apostila algo e depois só repete isso a vida inteira, você morreu. Você já é religioso. Mesmo que seja algo espiritual, já é religioso. Então, uma das formas para perceber que Beelzebul está agindo na minha vida é que nada novo está acontecendo. E não tem nenhum tipo de conhecimento novo. Por isso eu não uso nenhum tipo de material. Mas qual é o material? Não, não tem material. Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos falar. Por que que eu vou entender isso? Porque se eu fechar um assunto dentro de um material, eu vou ter aquele assunto agora e não vou precisar mais receber revelação nenhuma, porque eu já tenho o material. É bom ter? É bom, mas é bom você sempre renovar. Renove sempre. Uma das coisas que as pessoas falam, irmãos, leia a Bíblia, depois compra outra Bíblia, vai ler, vai marcar, porque se você ficar só naquelas marcações que vocês fizeram ano passado, já pode ser que você impede de receber as novas revelações para esse ano. Então eu preciso caminhar. Uma característica de uma pessoa que está fora da influência de Beelzebul é uma pessoa que está sempre caminhando em revelações novas. Não é revelações de. Não, você está sempre ouvindo a voz do Senhor. Sabe aquele momento que você abre a Bíblia e você tem aquele entendimento? Revelação, querido, é trazer luz. Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui na Bíblia. Pronto, você recebeu uma revelação. Isso é um bom sinal. Sabe aquele negócio que a pessoa pega, abre a Bíblia a vida inteira e Deus nunca fala com ele? E por isso ele sempre precisa ouvir alguém. E eu sempre falo isso, mesmo sendo uma pessoa que está comunicando a alguém, eu sempre digo isso, irmãos. Entenda uma coisa: você entender a Bíblia vai ser muito bom você entender por uma pessoa no começo. Depois você tem que ter a tua própria experiência com a Bíblia e a tua própria revelação. Senão você vai estar sempre ouvindo pessoas. Você sai de uma ministração, você já entra para ouvir outra pessoa, já entra para ouvir outra pessoa, já entra, porque você precisa de mais, de mais, de mais, mas você nunca vai ouvir o Senhor. Então, uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que tem isso, uma pessoa que tem aquilo, uma pessoa que tem aquilo outro, porém, uma pessoa que nunca seria, nunca ouviria a voz do Senhor. O Senhor não fala mais com ela. O Senhor fala para ela, mas não com ela. Essa foi a expressão do povo que pediu para Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir Deus.
Fala você com Deus e depois você fala para a gente. Gente, quantas pessoas já não é assim? Não. Tem o pastor, meu irmão, que é muito bom. Só ouvir ele. Você nem precisa ler Bíblia. Porque apesar que quando a gente lê Bíblia, a gente não entende nada. Então, peraí, já é um mau sinal. Você entendeu? Você ler Bíblia através dos outros é bom no começo. É muito bom no começo da tua caminhada. Mas se isso se tornou uma prática, significa que você já não está ouvindo o Senhor. Ele quer falar com você. Ele não quer falar com o pastor para falar para você. O Senhor quer falar com você. E por isso eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso ter a minha experiência com o Senhor. Eu preciso ter a minha revelação com o Senhor. E essa é a questão, irmãos. Então, quando nós caminhamos, exemplo, quando nós caminhamos aqui nos propósitos, nós vamos ter o jejum, nós temos as palavras, mas o que que nós temos? Leitura da Bíblia. Irmão, vai ler Bíblia. Porque o Senhor precisa falar com você. O teu marido, no caso aqui, o teu Senhor precisa falar com você. Ele não pode falar com você através de mim. Ele vai falar através da minha palavra? Amém. Mas ele tem que falar com você através dele. Ele tem que ter esse canal direto, porque senão pode dar a intenção de que você já está morto. E você só está respirando pelo aparelho. Você entendeu? Se arrancar o aparelho, você morre. Ou seja, se você ficar um ano sem ouvir as ministrações do apóstolo Ed, do apóstolo João, do apóstolo Francisco, do apóstolo Flores Belo, do apóstolo Antônio Belo, você morre ou você consegue ter suas experiências com Deus? Essa é a pergunta. Se você ficar um ano sem ouvir ninguém, só lendo Bíblia, você morre ou você vai continuar firme? Essa é a ideia. Então, a nossa intenção de caminhar nos tempos, irmãos, não tem nada a ver com um movimento. Por isso eu digo, meu irmão, isso não é um movimento de igrejas. Isso daqui é uma caminhada pessoal. Ah, mas minha igreja não sabe sobre os tempos. Nem, querido, isso é uma caminhada pessoal. Isso, a caminhada dos tempos não é uma religião. Tempo, estação, festas bíblicas não é religião. É vida. Ou seja, eu vou caminhar, é a minha experiência com Deus. Então não importa se a igreja anda ou não anda, eu vou andar com Deus assim e eu vou ficar vivo. Todo ano eu vou florescer, trazer frutos, descansar, me nutrir, pegar as minhas vitórias, colocar nos pés de Jesus e vou falar: Senhor, estou pronto de novo para receber novas vitórias, novas experiências e um novo tempo. Eu não fico, porque senão você vai virar um museu. Quem que é o museu? Já para pensar o que é museu? Museu é onde guarda as memórias das grandes vitórias. Oh, esse daqui era o general fulano de tal, esse daqui era não sei o quê, esse daqui foi o primeiro telefone, esse daqui foi ou seja, as grandes vitórias. Mas se tornou passado. Já viu o crente museu? O crente museu é assim, irmão, há 15 anos atrás, meu irmão, eu orava, meu Deus do céu, como Deus agia, como Deus falava. 30 anos atrás, meu irmão, eu expulsava tanto demônio. Tá, mas e hoje? Não, hoje tá mais parado, né? Você entendeu? Então, assim, a questão é essa. Há tantos tempos atrás, o Senhor faz isso comigo. E agora? Não, agora não, agora. Então virou museu. Então eu preciso ter experiência só. Eu preciso entregar minhas coroas. Gente, entenda isso. Como saber e como andar com Deus sempre? Entregue as tuas coroas. Entregue as tuas vitórias. Veja só. Quando eu aprendo a entregar as minhas vitórias, eu estou pronto para novas. Você entendeu? Sabe uma das coisas que eu já parei para perceber? Nós não ficamos presos em maus tempos. Nós sempre ficamos tempos em bons tempos. Repare isso. O que nos prende, na verdade, não são as coisas ruins que aconteceram, mas as coisas boas. E a gente fica preso. Porque naquela época eu tinha dinheiro e agora não tem dinheiro. Então, naquela época Deus me usava, mas agora nada está acontecendo. Então, na verdade, o que mais prende a minha vida foram as épocas boas e eu fico preso lá.
Então você tem que aprender a entregar suas vitórias. Porque, irmãos, entregar derrota, todo mundo entrega sem questionar, né? Porque a vergonha, a gente quer se livrar rapidamente dela. As derrotas, os fracassos, a gente tem prazer de se livrar rapidão, mas as vitórias não. Você falar assim, cara, eu estou pronto para começar de novo. Não, entenda, a gente tem que falar de novos ciclos e novos começos, né? Mas esse daqui é uma maneira diferente. Veja só, eu estou pronto para começar novas batalhas. Isso daqui é porque você se desfez das antigas. Então eu preciso fazer isso todo ano. Vamos lá, estamos no primeiro mês do inverno. Temos mais dois meses e meio. Queridos, busque do Senhor novas direções. Mesmo que o ano passado foi um ano excelente, foi um ano top, foi um ano de muita conquista. E agora? De novo, entrega tudo nas mãos do Senhor, ou seja, entrega os frutos que você deu, fala, Senhor, toma aqui, é teu, agora eu preciso te ouvir de novo. E aí? E para onde? Fazer o quê? O que que nós precisamos? Fala comigo. Então, esse tempo de inverno, por que que nós estamos de jejum? Por que que nós estamos ministrando? Por que que nós vamos para a oração? Por que que nós vamos para a leitura da palavra? Para isso. Porque eu preciso ouvir, Senhor, vai chegar a primavera de novo, e eu preciso ouvir a direção. Por isso que eu não gosto nem da igreja fazer um modelo que fecha a igreja e fala, nós vamos andar aqui. Irmão, nossa igreja, as pessoas sempre falam assim, parece que muda demais as coisas, né? A gente muda de muito. E tem muita gente que tem dificuldade com isso. Eu já não tenho dificuldade de mudar. Porque, irmão, se eu ficar fazendo as coisas muito tempo a mesma coisa, eu posso cair no risco de me acomodar. Entendeu? Eu posso se tornar uma árvore artificial, que o fruto está ali. E vai ser a vida inteira aquele fruto. Sabe aquela árvore artificial que está lá? Vai ficar ali a vida inteira daquele jeito, nunca vai mudar. Então, Beelzebul torna a pessoa artificial. Essa é a característica. Vai tornar uma pessoa artificial. E isso daqui é muito preocupante. Bem? Então, a maior obra de Beelzebul não é tirar alguém da igreja, é tirar Jesus dele. Entendeu? Não é tirar a pessoa da igreja, é tirar a pessoa de Jesus e deixá-la na igreja. É a falsa sensação de graça, é a falsa sensação de unidade com o Espírito. Por isso Jesus disse: se vocês não voltarem à comunhão comigo, o Espírito vai embora. Aí entra um outro ponto. Por isso que Beelzebul e Jezabel andam junto. Porque Jezabel vai trazer a falsa sensação do Espírito. Beelzebul, a falsa sensação de Jesus, e Jezabel, a falsa sensação do Espírito. Entendeu? Então é um casal. Beelzebul e Jezabel é um casal. Eles andam juntos. Então, quem está com Beelzebul também está com Jezabel. Quem está com Jezabel está no caminho para Beelzebul. Mas é óbvio, né? Sim, tanto tradicional quanto pentecostal. Todo mundo pode ter essa influência. Como que eu não tenho essa influência? Vivendo novo. Por isso, tempos e estações, ciclos, não é um mantra, é vida. É ciclo de vida, é caminhada. É como você todo dia. Mesmo que você saia para trabalhar, mesmo que você saia para fazer a mesma rotina, todo dia tem algo novo. Entendeu? Assim também é a minha caminhada com Deus. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso ter a direção dele. Eu preciso olhar para as Escrituras e ter um boom. Eu preciso ter isso. Eu preciso estar vivo. Essa é a palavra. Amém, queridos? Eu preciso estar vivo. Então entenda. Beelzebul rege sobre os mortos. Bem, deixa eu ver as perguntas aqui que eu fui coisando aqui. Tamuz é Beelzebul, é o bezerro de ouro. Ah, a nuvem. Uma expressão aqui interessante, irmão. Por que que Jesus disse, por que que acho que é Apocalipse, né, que fala da restauração da tenda de, Apocalipse? Não sei. A restauração da tenda de Davi e não do templo de Salomão. Dá para pensar nisso? Porque a tenda ou tabernáculo, ele era móvel.
O templo é fixo. Então, entenda, tudo que é fixo já perdeu todo o sentido de novo. Então, eu não posso fazer as coisas fixas, não é fixo. O reino não é fixo. Então, a nuvem move, eu vou junto. Quando eu estabeleço o templo, a nuvem tinha que ficar ali. Então, não é nós nos movendo em torno de Deus, é Deus se movendo em torno de nós. Você entendeu o negócio aqui? Então, por isso, querido, você não é um templo, assim, nesse sentido. Você é esse tabernáculo, né? Aonde você se move na direção do teu Deus e não teu Deus na tua direção. Por isso Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, siga-me e não eu sigo ele. Então, você já parou para perceber que Deus tem que se mover em torno da igreja? É aquele assim, ó, Senhor, a igreja é assim. Então, para o Senhor se mover aqui, o Senhor tem que fazer assim. Ou seja, nós determinamos como Deus vai se mover, porque nós já esquematizamos, não é assim, Deus, eu nem sei o que fazer. É, e aí? Vamos para onde? Não, Deus, a gente já sabe para onde ir. Vem com a gente. A gente precisa da tua proteção. Você entende a diferença? Ou seja, Deus vai me seguir, religião. Eu sigo Deus, vida. Entendeu? Eu tenho que seguir ele. Eu tenho que estar pronto. É, o inverno é o tempo onde eu vou renovar, ou quer dizer, santificar, é purificação. Bem? Sim, as pautas de orações. As pautas de orações têm se tornado um modo religioso. Por isso que eu falo tanto das pautas. Irmão, a pauta é bom? É bom. Desde que isso não seja o teu mantra diário. Eu preciso ter uma pauta. O que é uma pauta? Pauta é uma referência de como confessar um pecado. Mas eu não posso confessar o pecado sem emoção. Eu preciso da minha alma para confessar o pecado. Vamos lá. Renunciando Beuzebu. Senhor, vamos fazer a pauta. Eu me arrependo de todas as obras da religião. Não, não, Senhor, eu me arrependo de não ouvir a tua voz. Eu estou lendo aqui, mas eu vou trazer para mim. É como que você lê a Bíblia trazendo para você. Exemplo, tem como fazer uma pauta nas Escrituras? Tem. Por isso que eu digo, a pauta, meu irmão, você faz conforme a necessidade. Vamos lá. Exemplo aqui, fazer uma pauta e uma oração de guerra pessoal. Vamos colocar aqui, Salmo 91. Né? Se eu pudesse fazer aqui, vamos lá. Ó, eu que estou habitando no teu esconderijo, Senhor, eu que tenho descansado na tua sombra. Senhor, eu digo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu Deus, o Senhor é em quem eu confio, Senhor, eu não confio em mais nenhum outro, eu não tenho nenhum Deus a quem eu posso confiar, o Senhor é a minha única confiança, pois o Senhor tem me livrado dos laços do passarinheiro, o Senhor tem me livrado das pestes perniciosas, Senhor, quantos inimigos têm se levantado contra nós, igreja, quantos inimigos espirituais, Senhor, mas eu digo, o Senhor é aquele que nos livra dos laços, dos açoites, das tramas, das artimanhas, porque o Senhor disse que com as tuas penas o Senhor nos cobre. Por isso, agora, Senhor, nós somos cobertos por essas penas, pelas tuas asas, e é diante do Senhor que nós temos segurança. Porque, na verdade, o teu escudo e o teu pavê é a minha verdade. E por isso eu não tenho medo. Ó, a pauta agora, Senhor, eu renuncio os terrores noturnos. Senhor, eu renuncio às setas que voam de dia. Senhor, eu renuncio agora às pestes. Senhor, eu renuncio à mortandade e eu renuncio os pecados, portas e legalidades que deram legalidade ou que deram portas ou que abriram portas ou que deram base para que essas ações fluíssem na minha vida. Por isso agora eu renuncio. Você entendeu? É fácil fazer uma pauta. É só você entender o que você quer renunciar. Pega uma base bíblica, pronto, fiz uma pauta. Mas se eu não tenho isso, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar ter um escrito, vou precisar ter algo para me poder renunciar. Então, é por isso que eu digo, a pauta é só um esqueletinho ali, é só
uma referência, essa seria a palavra. A referência do que eu quero. Eu quero renunciar aqui, Senhor. Eu senti que eu tenho falhado nessa área. Então, mas a pauta pode ser muito bem uma arma de Beelzebub. Em relação ao Texas, na verdade, é os Estados Unidos inteiro, o espírito de Beelzebub reina, né? Por quê? Porque o país é evangélico, né? Como aqui a gente fala que quem não tem nada é católico, lá é protestante, porque é um país protestante. Então todo mundo é protestante. Vai protestando o quê? E também, irmãos, um dos outros pontos, da maior regência de Beelzebub é a maçonaria. Maçonaria onde tem a maior regência de Beelzebub. Hum, deixa eu ver aqui. Sim. Então veja, nesse sentido, é, nesse sentido, nós vamos ver uma, uma, uma característica. Toda imagem de boi, ele fala isso, mas na verdade toda religião, onde tem religião, Beelzebub. Entenda o seguinte, toda religião, Beelzebub. Porque ele dá a sensação de estar em Deus. Tá, deixa eu ver se eu entendo a pergunta. É, como orar em espírito e mentalmente utilizando as pautas, se tem como orar? Hum, sim. Lembre-se, o que é uma pauta de oração? Nós deixamos facilitado ali ações daquele demônio que nós estamos renunciando. As obras de atuações, que muitas vezes ninguém ia perceber, porque teve pessoas que nunca tiveram relação com isso. Então a gente deixa mais claro, então a pessoa vai ter a clareza nisso, mas isso nunca vai substituir um coração arrependido. Sim, a vida com Deus, querido, é muito simples. A religião que complica. Oração em língua pode ser para dentro, para fora, de boa. Sim. Bafomete é um dos principais, mas Beelzebub, irmãos, veja só, olha que interessante, eu estava até explicando isso ontem. Quando uma igreja começa a se levantar no novo, realmente com uma potência profética, você vai ver que depois começa um monte de igrejas a se levantar contra ela, pastores, alguma coisa assim, né? E começa uma perseguição. Por quê? Porque é ativado o comando de Beelzebub, é ativado a maçonaria, e a maçonaria ativa todas as igrejas que caminham dentro da estrutura de Beelzebub, na religiosidade. E aí começa a perseguir aqueles que estão andando é, no novo, com Jesus, mesmo, na direção. E tudo vai começar. A maçonaria é muito, muito coisada. Exatamente. Para ser maçom, você precisa ter uma religião.
Então, fator é, veja, né, uma pergunta. As igrejas que têm sofrido esses ataques, essas coisas. O que a gente vê, queridos? Sempre vai ser o mesmo modo. Você levanta, você constrói uma grande estrutura, um bezerro. A base da igreja é estrutura, a identidade da igreja é estrutura, e todo mundo começa, né? A grande estrutura em volta da estrutura, então já se tornou religião, a estrutura se tornou o Deus dessa pessoa. E aí começa depois os problemas, aonde tem muito Beelzebub, vai ter muita briga, muita prostituição, muita coisa, muito e muito. E aí daqui a pouco você vai ver que começa a implodir, porque aí sai pessoas feridas para abrir suas novas igrejas. E dali começa, né? Ou seja, é a ramificação das feridas. E aí vai se espalhando um monte de igreja, mas a atuação é a mesma. Amém? Sim. Aí é a apostasia. Explicar que Jesus é Deus é apostasia. A mosca, porque é aquele que estraga o unguento, né? Aquele que danifica. Muitas pessoas boas começaram bem. Sabe aquele negócio que começou tão bem. Por quê? Porque aí cai a mosca. Aí a pessoa se empolga com as estruturas, com a fama, com tudo aquilo que traz, né? Aí acende. E eis daí a mosca vem e, é, e como que eu falo? E estraga o unguento. Pousa na carne morta e deixa os seus bichos, né? Suas crias. Amém? Então, como me livrar e não estar debaixo do ataque de Beelzebul? Como não entrar debaixo da influência de Beelzebul? Irmãos, esteja vivo. Essa seria a maior proposta. Esteja vivo. Não morra. Não morra, irmão. Esteja sempre ouvindo o teu Senhor. Não terceirize, pelo amor de my God. Não terceirize a, a tua fé. É inegociável. A tua fé não é transferível. É que nem passagem de avião, é que nem passaporte, meu irmão. Não é transferível. Passagem de avião você não transfere? Ou seja, você pode até remarcar, mas você não transfere de titularidade? É mais ou menos isso. Não é transferível. Não tem como você deixar que outros cuidem da tua fé. Por isso, quando eu vejo uma pessoa falar assim, aposto, é porque a pessoa me enganou tanto tempo. Não, irmão, você transferiu. Esse foi o problema, você transferiu. Você transferiu a tua fé. É óbvio que nós precisamos ter pessoas que nos direcionem, é óbvio que nós precisamos de líderes, é óbvio que nós precisamos de pais que nos abençoem, mas de toda forma, eu não posso transferir a responsabilidade de ouvir Jesus. Isso é intransferível, você entendeu? Eu vou ser aquele que vai ouvir uma direção de um homem primeiro, antes de Jesus, quando eu sou novo na fé. Depois, irmãos, Jesus vai falando. Então a gente vai tendo o Espírito que nos testifica, entende? Então eu preciso ter minha experiência com Deus. Eu preciso ter minha experiência com o Senhor Jesus. Não é que eu não posso ouvir ninguém, né? Não, não. Eu tenho que ouvir. Na verdade, eu tenho que ouvir outros, eu tenho que receber direção, eu tenho que prestar conta. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Eu tenho que prestar conta para alguém, eu tenho que ter alguém quem puxa a minha orelha, eu tenho que ter isso daqui. Porém, eu não posso transferir a minha fé. A minha intimidade com Jesus é intransferível. Se eu pudesse falar algo bem absurdo, eu não posso me satisfazer conjugalmente por outro. É assim? Aí eu e minha esposa falam assim: não, vai lá, fica com a minha esposa lá que eu vou ficar satisfeito aqui. Não tem como, irmão. Isso aqui é intransferível. É só eu que posso fazer isso. Você entendeu? Então, a intimidade com Jesus não tem como dizer: ô pastor, vai lá, tem intimidade com Jesus por mim. Não, não tem como. É eu que tenho que ter. Então, se não está mais ouvindo a voz do Senhor, se o teu conhecimento sempre é o mesmo, se você nunca acrescenta nada de novo, se você está sempre diante das mesmas vitórias, esse é um sinal que já morreu, né? Então, em nome de Jesus,
Que o Senhor te dê um choque agora no coração espiritual, te ressuscite se estiver morto. Se estiver vivo, o Senhor te aplique mais vida ainda, que você possa romper em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Chorar com vocês. Coloque a mão no teu coração, diga assim comigo: meu Pai, te peço perdão por todas as vezes que eu terceirizei a minha fé, que eu não busquei o novo do Senhor e nem as tuas direções. Por todas as vezes que eu não busquei mais ouvir a tua doce voz e nem senti falta disso. Pai, perdão por substituir a tua voz por bons estudos, a tua presença por bons momentos, até mesmo na igreja. Pai, me perdoe. Senhor Jesus, me perdoe por dar espaço a Beelzebul e deixar que as estruturas do orgulho, da soberba, do humanismo tomasse conta da minha fé. Por querer que o Senhor me acompanhasse e não eu acompanhar o Senhor. Que o Senhor fortifique e reavive o meu coração. Pai, aquilo que está morto em mim, receba o poder da ressurreição agora. Porque Cristo é a luz do mundo. E aonde a luz está, as trevas são dissipadas. Porque Cristo é a vida. E não há vida sem Cristo. Senhor Jesus, se por um momento nós te damos carta de divórcio, se em algum momento nós dormimos em camas separadas, em uma figura de linguagem, nós pedimos perdão agora. Nós rasgamos essas cartas de divórcio. Renunciamos todo novo casamento com Beelzebul. Renunciamos essa aliança com essas entidades. Renunciamos todas essas expressões de nos separar com o Senhor e casar com Beelzebul. Abre os nossos olhos. Mostre, Senhor, a nossa condição. Porque queremos, Senhor, antes de fazer a tua obra, ser a tua obra. Reavive em nós, Senhor. Mostra-nos a tua face e que a tua doce voz nos direcione todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Sejam fortificados e se embora.